Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, ali na central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos. Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, ali na central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos.
Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, próxima ali na Central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, que eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada, me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros, 300 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos. Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, próxima ali na Central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, que eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada, me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros, 300 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos. Por volta de o ano 1997,
eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, ali ali na central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, que eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros, 300 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos. Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso, eu passo meses no Rio de Janeiro, São Paulo, e volto, vou passear. E aí nessa época eu fui para o Rio de Janeiro e arrumei um emprego lá na IBM do Brasil e tal, na área de informática. E aí um belo dia eu fui visitar uns parentes que moram pro lado de Niterói, de São Gonçalo. E aí quando eu voltei, por volta de quase 11 horas, meia-noite, eu desci na Avenida Rio Branco, né, ali ali na central do Brasil, e eu fui pela Avenida Passos, que eu tinha alugado um quarto numa pousada em frente ao quartel, do lado do Arco da Lapa, próximo à Praça da República. E aí era de madrugada, sei lá, meia-noite mais ou menos, quase, faixa aí, uma hora. E eu andando na rua, de repente, quando eu passei ali próximo à Catedral, na Avenida Passos, eu vi que tinha dois caras em cima de um viaduto. E quando eu fui passando por baixo, que eu ia andando na avenida, no meio da rua, eu vi que esse cara, e logo ele começou a me seguir. E aí eu percebi que o cara queria me assaltar. E eu andando na rua e logo eu vi que o cara estava me seguindo. E aí eu fiquei meio assim. Aí eu comecei a assobiar, botei a mão no bolso, assobiando, olhando para os prédios que tem lá na Avenida Passos, ali no centro, né? Olhando, e o cara andando na calçada, e eu indo em direção ao Largo da Carioca. E eu indo, tá andando no meio da rua, e o cara na calçada me acompanhou mais ou menos assim uns 200 metros, 300 metros. Aí de uma hora para outra, o cara sumiu. Quer dizer, mais um livramento que eu tive, que Deus me deu, que esse cara ia me assaltar. Mas Deus, quando está com a gente, é maior que está em nós do que está no mundo. E mais um livramento que Deus me deu. E outros livramentos eu vou contar nos próximos vídeos. Por volta de o ano 1997, eu fui para o Rio de Janeiro, porque
eu moro no Ceará, mas sempre que eu posso,